Vamos hoje, então, falar da nossa Parashá Korach, mais uma Parashá da Torá, infelizmente, que fala muito sobre transgressões do povo judeu no deserto. A verdade é que tem uma machloket, a gente tem aqui uma discussão entre os nossos sábios, exatamente quando aconteceu aqui essa machloket do Korach com Moshe Rabbeinu. Vamos entender aqui essa briga, essa disputa, qual que é a motivação que está por trás de tudo isso e vamos tentar trazer Bezrat Hashem para a nossa vida e ensinamentos, como a gente já explicou, quando a Torá ela está apontando aqui alguns erros de algumas personalidades da Torá, em especial quando são pessoas muito elevadas, como Korach, que era uma pessoa com um nível espiritual muito alto. A gente tem que saber que Bezrat Hashem não é para fazer lashon hará, não é para falar mal de ninguém, é para que a gente aprenda, Bezrat Hashem, a gente possa pegar para a nossa vida algum ensinamento para não cair de novo na mesma transgressão que essas pessoas caíram. E se pessoas tão grandes caíram nesse tipo de erro, quer dizer que ninguém está acima disso, que ninguém ache que comigo nunca vai acontecer, porque são erros que aconteceram até mesmo com pessoas muito grandes. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que estar sempre alerta, como ensinam os nossos sábios, Al tamin beatzmecha ad yom motecha, não confia em você mesmo até o dia da tua morte, nunca diga, comigo isso não vai acontecer, não baixa a guarda, porque é isso que o Yetzer Hará, a nossa má inclinação, quer que a gente faça sempre. Então, aqui o Ramban, ele fala que, na verdade, a Torá ela está numa ordem cronológica, como a gente falou, tem opiniões que divergem dele, tem opiniões que falam que essa história aconteceu já, né, logo na época da inauguração do Mishkan, mas a verdade é que o ponto em comum é que o problema começou na inauguração do Mishkan. A verdade é que o problema, Lefi, de acordo com o Ramban, o problema estourou só agora, e vamos entender por que o problema se foi a inauguração do Mishkan, que já aconteceu há tanto tempo, por que só agora estourou o problema, mas o problema começou, o problema nasceu logo depois da inauguração do Mishkan. Por quê? Porque na inauguração do Mishkan, o Aron ele foi apontado como Kohen Gadol. Então, aqui tem só uma linha que mostra a família do Levi. Levi é o filho do Yaakov Avinu, o terceiro filho do Yaakov Avinu, que ele vai dar origem a toda essa tribo de tzadikim que vão se dedicar para a nossa espiritualidade. Desde o Egito, a tribo de Levi, eles não foram escravizados, eles não participaram também da idolatria que os judeus acabaram caindo, eles ficaram separados do resto do povo, lá em Goshen, se dedicando para o lado espiritual. Então, a tribo de Levi sempre teve aqui um papel mais espiritual para o povo judeu. Então, voltando aqui, o Levi ele teve 3 filhos. O primeiro filho era o Gershon, o segundo filho era o Keat, e o terceiro filho era o Merari. Então, cada um desses filhos vai dar origem a uma família da tribo de Levi, e cada uma dessas famílias vai ter alguns trabalhos em especial, e a família que mais chama atenção, que acaba recebendo os trabalhos mais elevados, mais honrosos, é justamente a família de Keat. Então, o Keat, ele carregava, por exemplo, a família Keat, eles carregavam o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, carregavam a Menorá, carregavam o Mizbeach, o altar. Então, eles têm aqui uma posição especial dentro dos Levi. O Keat, ele teve 4 filhos. O primeiro filho é o Amram. O Amram, a gente sabe que é o pai de Miriam, Aaron e de Moshe Rabbeinu. O segundo filho dele é o Itzhar. O terceiro filho dele é o Hebron. E o quarto filho dele é Uziel. Então, esses são os filhos de Keat. O que acontece? O Amram,
ele é o filho mais velho. Na Torá, normalmente as coisas vão seguindo a idade, quer dizer, quem tem mais idade recebe mais kavod, vai seguindo a ordem de nascimento, as coisas, e Amram, realmente, os filhos dele, tanto Aaron, que se tornou o primeiro Cohen Gadol do povo judeu, quanto Moshe Rabbeinu, que se tornou o grande líder do povo, ele já tem a sua posição de destaque. E quando teve a inauguração do Mishkan, os nossos sábios falam que precisava uma pessoa ser apontada como o líder dos Koanim. Quem vai ser o líder dos Koanim? Então, aqui nesse gráfico que a gente mostrou, que da árvore genealógica aqui da família do Levi, o próximo na linha de sucessão deveria ser o Itzhar. Quem é o filho do Itzhar? Alguém chamado Korah. Korah, o nome da nossa paraxá, significa que esse Korah, ele é primo de primeiro grau de Moshe Rabbeinu e de Aaron HaKohen. Mas, no momento de escolher, foi uma escolha divina, não foi uma escolha de Moshe Rabbeinu. O Elitzafan, que era filho do Uziel, que era o quarto filho de Kehat, que era, na verdade, o mais novo dos quatro filhos, ele que foi escolhido, ele que foi apontado como o líder dos Koanim. Então, o Korah, naquele momento, já surgiu no coração dele uma inveja, uma insatisfação, a ponto que a gente vai explicar lá para frente, ele vai chegar a negar toda a profecia de Moshe Rabbeinu e toda a escolha divina de Moshe Rabbeinu, motivado, infelizmente, pela inveja. Então, estamos falando aqui da tribo mais elevada, os maiores tzadikim do povo judeu, mas, infelizmente, olha o que a inveja, a honra, acaba causando para as pessoas. O Korah, como a gente falou, então, aqui na inauguração do Mishkan, quando foi atribuído as funções de cada um, o Korah ficou inconformado. Uma das explicações que os nossos sábios trazem, realmente, por que o Korah, se ele era um tzadik, por que ele não foi escolhido como líder dos Koanim, o que seria o natural na linha de sucessão aqui do Puridade, o Korah era o próximo, então por que ele não foi escolhido? Olha que incrível que os nossos sábios eles ensinam para a gente. Uma opinião é que ia existir um cargo especial que é o Levi Gadol, da mesma forma que tem o Cohen Gadol, ia ter o Levi Gadol, e essa posição estava guardada para o Korah, mas a inveja, a busca pela honra, destruíram esse cargo, já que o Korah não preencheu esse cargo deixou de existir dentro do povo judeu. E uma outra opinião é que a gente tem que saber as escolhas de Hashem nem sempre são exatamente o que a gente espera, exatamente o que a gente gostaria, mas a gente tem que servir a Hashem com o que a gente tem na vida, a gente tem que estar sameach bechelko, feliz com a nossa parte, porque aquele que não está feliz com o que ele tem, mesmo que ele tiver o dobro, ele também não vai estar feliz, como os nossos sábios falam, aquele que tem um quer dois, quem tem dois quer quatro, quem tem quatro quer oito. Quanto mais a pessoa tem, mais falta para ela e sempre a pessoa vai estar infeliz. Então, Korah, ele começou a ficar insatisfeito naquele momento da divisão dos cargos, mas ele ficou em silêncio. Ele falou, olha, não adianta nada eu me rebelar contra o meu primo Moshe Rabbeinu, ele é o grande herói do povo, todo mundo gosta dele, todo mundo respeita ele, ele é aquele anjo que tirou a gente lá da escravidão do Egito. Não dá, se eu tentar fazer algum levante popular, eu não vou ter credibilidade com as pessoas. Então, o Korah, ele esperou o momento certo. Olha que incrível como que funciona a cabeça das pessoas. Ele ficou aguardando o momento que ele vai dar o bote, que ele vai atacar Moshe Rabbeinu, e esse momento chegou agora, porque agora, vamos tentar lembrar na cronologia aqui do que aconteceu na Parashá da semana passada, Parashá Shlach, a gente falou sobre os espiões, o povo judeu inteiro chorou e veio um terrível decreto, aquela geração não vai entrar
em Eretz Israel, aquela geração vai passar 40 anos no deserto, vão morrer no deserto. O povo judeu está num momento muito sensível. O povo judeu está chateado com a situação, de certa maneira, estão também chateados com Moshe Rabbeinu, óbvio, precisa encontrar alguém em quem colocar a culpa, eles não vão assumir que o erro foi deles. Então, a culpa, o culpado, querendo ou não, é o Moshe Rabbeinu. Então, existe já algum sentimento de insatisfação popular. Então, agora, o Korach, ele vai aproveitar, ele percebe que esse é o momento, essa é a grande oportunidade da vida dele de se levantar contra Moshe Rabbeinu, e ele vai começar a juntar um grupo de seguidores. Então, a gente vai ver aqui na Parashá, ele tinha, além de outros líderes da rebelião, a rebelião foi encabeçada por 4 líderes, Korach, Datan, Aviram e On Ben Pelet. O On Ben Pelet, a gente vai falar lá para frente, ele vai desaparecer da Parashá. Vai acontecer uma mágica com o On Ben Pelet, mas originalmente eram 4 líderes aqui dessa grande rebelião do Korach e 250 seguidores. Existe uma discussão também dos nossos comentaristas. Tem comentaristas que falam que esses 250, na grande maioria, eram da tribo de Levi. E aqui é uma grande novidade que a tribo de Levi também participou aqui de uma das transgressões do deserto, porque sempre a tribo de Levi ela está fora. Quando teve o bezerro de ouro, quando teve os espiões, sempre a tribo de Levi, eles estavam fora de toda essa confusão que está acontecendo no deserto. Mas dessa vez, de acordo com essa opinião, a maioria dos seguidores eram da tribo de Levi. Mas tem uma outra opinião que fala, imagina, não tem como conceber. Tá bom, Korach é um indivíduo da tribo de Levi, mas ele sozinho tropeçou. Os outros seguidores não eram da tribo de Levi, eram das outras tribos que acabaram seduzidos aqui com esses planos do Korach de derrubar Moshe Rabbeinu. Então ele começa a questionar, num primeiro momento, a legitimidade de Moshe Rabbeinu como líder do povo. Ele começa a questionar as escolhas de Moshe Rabbeinu como os líderes do povo. Ele começa a acusar Moshe de nepotismo, que está colocando, olha só, o Cohen Gadol é o irmão dele, o outro cargo é parente dele, todo mundo aqui que trabalha são os parentes dele, as pessoas mais próximas. Vocês acham que isso é escolha de Deus? Não sejam tolos, isso é escolha de Moshe Rabbeinu. Ele está enganando todo mundo. Ele começa a jogar no coração das pessoas a dúvida, começa a jogar a incerteza. As pessoas começam a pensar, uau, será que a gente foi enganado? Será que esse Moshe Rabbeinu não é o que a gente pensou? Será que tudo isso, na verdade, ele está enganando a gente? Foi uma falsificação aqui que ele está fazendo para fingir que Deus fala com ele, mas, na verdade, é tudo da cabeça dele, em busca de poder, em busca de honra. E a verdade é que tem uma regra, cola possel bemumó possel. Todo aquele que vê um defeito no outro, no fundo, esse defeito está dentro da gente mesmo. O Korach está vendo Moshe Rabbeinu como alguém que quer honra, alguém que quer poder. Na verdade, era um espelho do que tinha dentro do Korach. O Korach é quem queria honra, é quem queria poder, e, infelizmente, essa história vai terminar de maneira muito trágica. Por quê? Porque vai contagiar, vai contaminar. Alguém me contou esses dias uma história de alguém que é descendente de um grande Rav, que contava que ele sabe que ele é reencarnação de alguém que estava lá no deserto, que estava aqui nessa machloket, na disputa de Korach. E aí perguntaram para ele, ele falou, de que lado que você estava? E ele falou, eu estava neutro, eu estava em cima do muro. E aí a pessoa perguntou, uau, mas ficar em cima do muro, que terrível. Ele falou, terrível. Se você estivesse lá, certeza que você estaria apoiando Korach. Não foi um teste fácil.
O Korah usou ainda, a gente falou bastante nessa semana sobre a lei de Sanus, a gente falou na nossa aula de Mesilat Yesharim, sobre o propósito da vida, uma das coisas que afastam a pessoa de chegar no propósito correto, no lugar correto na vida, é justamente ser uma pessoa debochada, uma pessoa que não leva as coisas a sério, não leva a vida a sério, tudo é piada, tudo ele quer ridicularizar, tudo ele ri quando estamos falando de coisas sérias. Essa pessoa, infelizmente, nunca vai ter temor a Deus e essa pessoa vai acabar tropeçando. Então, aqui o Korah, ele vai usar essa força terrível chamada lei tzanut, a zombaria, vai começar a zombar das mitzvot, vai tentar mostrar para o povo que tem uma falha de lógica nas mitzvot da Torá. Por exemplo, ele fala Moshe, isso em público, né, para humilhar Moshe Rabbeinu, fala Moshe. Então, quer dizer que a gente tem uma mitzvah de mezuzá, de colocar mezuzá na porta da nossa casa, que vai ter um pergaminho lá dentro com aquele trecho, primeiro parágrafo do Shema Israel. Então, me fala uma coisa, se a pessoa tiver agora um Sefer Torah inteiro dentro de casa, ele também precisa de mezuzá? Então, Moshe Rabbeinu falou, óbvio que ele precisa, são duas mitzvot diferentes. Então, como pode ser que você precisa de um pergaminho na porta se você tem um Sefer Torah inteiro dentro de casa? E todo mundo começava a dar risada. Ele pintou a roupa do tzitzit de azul, de tchelet, que é aquele azul celeste, que era caríssimo, ele gastou muito dinheiro para fazer isso. E ele falou, Moshe, se eu tenho a roupa toda de azul celeste, precisa que um dos fios também seja azul? E Moshe falou, precisa. A Torá está falando que precisa um dos fios azuis. E todo mundo dava risada como se tivesse uma falha de lógica. Olha, se um fio azul é necessário, se a roupa inteira é azul, é óbvio que o fio não precisa ser azul. Quer dizer, ele começou a criar toda uma lógica por trás das mitzvot para mostrar que as mitzvot elas não têm nem pé nem cabeça, e por isso é uma prova que Moshe não é Navi, ele não é profeta, ele não falou com Deus coisa nenhuma, tudo que ele ensinou é da cabeça dele. Então, olha que incrível, ele começou a rebelião contra Moshe Rabbeinu, mas ele está terminando a rebelião dele contra Deus. Ele está tirando a legitimidade de Moshe como Navi, como o profeta do povo judeu, e, em última instância, ele está tirando a legitimidade da Torá de Moshe, como se é uma Torá falsa, é uma Torá que veio da cabeça de Moshe e não de Deus. Olha, ele subiu lá no Monte Sinai, Deus não falou coisa nenhuma com ele, ele passou 40 dias lá escrevendo coisas da cabeça dele, ele está negando a divindade da Torá. Então, aqui, o crime dele vai ficando cada vez mais grave, cada vez pior. Ele começa a querer humilhar em público Moshe Rabbeinu. Qual que vai ser a reação de Moshe Rabbeinu? Aqui ele vai demonstrar a humildade verdadeira dele. A humildade verdadeira, muita gente fala, não, porque eu sou humilde, eu não entro em brigas, até aparecer a briga, até alguém ofender ele, alguém falar alguma coisa feia, aí ele perde a cabeça, ele xinga, ele... Então, peraí, cadê a humildade que você falou até agora? Humildade não é só da boca para fora, humildade é em atitudes. Quando a pessoa está sendo testada, quando a pessoa está sendo prejudicada, e mesmo assim ela tenta fazer a paz, ela tenta conversar com as pessoas, isso mostra a humildade verdadeira. Então, aqui o Korah, ele acha que ele está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo tudo correto. O Pirkei Avot, ele ensina para a gente que existem dois tipos de machloket, existem dois tipos de disputa. Existe a machloket leshem shamayim, que é em nome de Deus, em busca da verdade, e a machloket que não é leshem shamayim, que não é em busca da verdade, é em busca de honra, é em busca de benefícios, não é em busca da emet, da verdade. Qual é o exemplo da Torá de uma machloket que é leshem shamayim? Beit Shammai e Beit Hillel. A escola, a yeshiva de Shammai e a yeshiva de Hillel. Mesmo na Torá, o Shammai e o Hillel, ele já discutiu muito, os seus alunos
as suas yeshivot, elas discutiam mais ainda. Então, tem em todos os tratados do Talmud um monte de machlokot, de discussões de Beit Shammai e Beit Hillel. Isso é trazido no Pirkei Avot como a machloket leshem shamayim. É uma discussão em nome de Deus, pela grandeza de Deus, em busca da verdade. Qual é a prova que era leshem shamayim? Beit Shammai e Beit Hillel, eles eram amigos, eles saíram abraçados dentro do Beit Midrash, dentro do centro de estudo, eles se matam, eles brigam. Não, você está errado, não é assim, não é desse jeito. E eles se matam, mas é uma milhamá, é uma guerra de Torá. Quando eles saem da sinagoga, eles estão abraçados. Os filhos de Beit Shammai se casam com os filhos de Beit Hillel e vice-versa. Eles são amigos lá fora da sinagoga. Quer dizer, é uma discussão em busca da verdade. Qual é a machloket que não é leshem shamayim? A machloket de Korach ve'adato. Olha que incrível, a machloket de Korach e o seu grupo. Não está escrito a machloket de Korach e Moshe Rabbeinu. Moshe nunca entrou. Moshe ele era tão humilde, Moshe era tão de paz, que ele nunca entrou nessa machloket, ele nunca entrou aqui na discussão, ao contrário. O tempo inteiro ele tenta conversar, ele fala, olha, vão descansar, vão dormir, amanhã a gente conversa. O Rashi explica que Moshe percebeu que eles estavam bêbados, eles tinham bebido demais. A gente sabe, quando a pessoa ela bebe, ela fica valentona, ela acha que ela pode enfrentar tudo, e, acima de tudo, a pessoa que bebe, ele perde o seu data, ele perde o seu discernimento lógico das coisas. Então, aqui também a gente tem mais um caso que eles estavam bêbados aqui. Moshe percebeu que, olha, pode ser que tudo isso Então, perdão, que teve aqui um corte. Então, o que uma pessoa, na verdade, ela quer, o que Hashem quer? Hashem quer, na verdade, que mesmo o Rashá, ele faça tchuvá. Ele não quer que ninguém seja castigado, ele não quer punição de ninguém, simplesmente ele quer que até mesmo o Rashá, ele possa fazer tchuvá. Então, o Moshe Rabbeinu, ele não quer que ninguém seja punido, ele simplesmente ele quer que as pessoas façam tchuvá, que elas entendam que elas estavam fazendo alguma coisa errada. Então, Moshe, ele vira para o Korach e ele fala o seguinte, falou, olha, Korach, até hoje você é um tzadik, eu sei que você sempre quer fazer coisas boas, e a prova disso é que você, até hoje, o man, que era um indicador se a pessoa é tzadik ou não, o man sempre caía na sua porta. Vamos ver amanhã, Boker, está escrito na Torá que o man, ele caía baboker, caía sempre de manhã cedo. Então, deixa cair o man amanhã, você vai ver se a Hashem está contente com você ou se não está contente com você. Então, vamos esperar até amanhã para ver o que a Hashem está achando da tua rebelião. Se você vê que o teu man ele continua caindo na porta, quer dizer que você está no caminho correto. Se você perceber que o man está caindo longe da tua porta, quer dizer que você errou.
Então, está escrito que o Korah, no dia seguinte, ele acordou e ele vê que o man não caiu na porta dele. Realmente, como Moshe, ele está falando aqui para o Korah, você não está agradando a Hashem, o teu man caiu longe da tua porta. Então, o Korah, ele percebeu que ele está desagradando a Deus. O que deveria ter acontecido? Qual deveria ter sido o final da nossa história? Simplesmente, o final da história é que o Korah vai pedir desculpa para Moshe Rabbeinu. Olha, Moshe, estou arrependido. Olha, eu estava imerso nos meus pensamentos, no meu entendimento. Eu estava cego, desculpa, mas Hashem me mostrou a verdade. Eu vou te pedir publicamente desculpas. Eu estava errado e você está certo. Esse deveria ter sido o final da história. A gente sabe que não é. Infelizmente, o final da história terminou de maneira trágica. O Korah continuou na sua obstinação e, infelizmente, ele continuou não respeitando Moshe Rabbeinu. Então, aqui, o que aconteceu? Vamos entender quando alguém é obstinado, quando alguém está cego, mesmo um milagre não consegue acordar essa pessoa. Então, o Korah, quando ele vê que o man caiu longe da porta dele, ele junta todos os seguidores dele, tem 250 seguidores e os outros líderes aqui da rebelião e fala, gente, eu tenho um pronunciamento para fazer. Temos aqui um problema técnico. Qual o problema técnico? Hoje, o meu man não caiu na minha porta. Vocês sabem o que isso significa? Que Hashem está bravo comigo. E vocês sabem por que Hashem está bravo comigo? Porque a gente não está lutando contra Moshe com toda a força que a gente deveria. Deus está achando que eu estou preguiçoso, que eu não estou colocando toda a minha energia. Agora eu vou agradar a Deus. Agora eu vou lutar contra Moshe com toda a minha força. E aí sim, naquele dia ele partiu para Mahloket com toda a força dele. Olha como a pessoa acaba vivendo uma mentira total. Olha que absurdo. A pessoa que está acontecendo um milagre na frente dele, o man que Deus manda, o man é um indicador de se a pessoa ela é tzadik ou não. Deus está mostrando, você não está no caminho correto. Ele acabou entendendo a mensagem de maneira completamente equivocada. Então, o Korah, ele continua com a rebelião na manhã seguinte, mas um dos líderes, ele vai sair aqui de cena. On Ben Pele, ele vai sair da cena aqui. Por quê? Porque quando On Ben Pele chegou de noite em casa, ele estava lá feliz da vida, não sei se eles tinham feito cartazes de fora Moshe Rabbeinu, está na moda hoje em dia, né? O fora Moshe Rabbeinu, fora esse, fora aquele, ele não... Deus nos livre comparar com o lixo que está acontecendo na política brasileira, mas o On Ben Pele chegou em casa todo empolgado e a esposa perguntou, querido, o que você está todo empolgado aí? O que aconteceu de novidade? Ele falou, você não sabe, estamos fazendo agora uma rebelião contra Moshe Rabbeinu. Ele falou, como é que é? Para que isso, On? Para que você está fazendo uma rebelião contra Moshe Rabbeinu? Eu falo, não, porque o Korah, ele está aqui agitando a gente vai derrubar o Moshe Rabbeinu, o Korah, ele vai assumir o poder no lugar do Moshe Rabbeinu. A esposa do On Ben Pele fala assim, você perdeu o juízo? Você bebeu? O que foi? Você não pensa mais? Como que você caiu numa estupidez dessa? Falou, presta atenção, On. Se Moshe Rabbeinu continuar no cargo, ele vai ser o líder e você vai ser o seguidor dele. Se Moshe for derrubado, o Korah vai virar líder e você vai virar seguidor dele. O que vai mudar na tua vida? Para que você está entrando numa briga que não é sua? Deixa de ser estúpido. Então, ela falou de maneira dura com ele, mas conseguiu mostrar racionalmente. Homem, você está errado. Não tem lógica. Você está entrando numa briga que não é sua, que não vai levar a nada, você não vai ganhar nada com isso, para que você vai entrar nessa briga? O On Ben Pele, ele
cai na real, ele fala, uau, realmente estou arrependido, você tem razão, que besteira, mas tarde demais, querida, agora já me comprometi, já assinei a ata da participação na rebelião, eu já estou dentro do grupo, olha, até tenho meus cartazes aqui de fora, Moshe Rabbeinu, não tem como, eu vou ter que participar amanhã, eu não posso, já dei minha palavra, eu não vou poder voltar atrás. Então, essa mulher era uma mulher tzadeket, ela teve uma ideia. Essa mulher tzadeket, ela deu de beber para o On, ele bebeu muito, ele apagou de tanto que ele bebeu, e na manhã seguinte, obviamente, depois de ter bebido tanto, ele não acordou cedo. Quando estão começando lá as passeatas, o Fora Moshe Rabbeinu, eles percebem que o On Ben Peled não veio. Falou, peraí, cadê ele? Vamos lá buscar ele na tenda dele. Chegam lá na porta da tenda, quando a esposa do On Ben Peled, ela percebe que vão levar ele bêbado do jeito que ele tiver, vão levar ele carregado. O que ela faz? Um ato de Messirut Nefesh, ela descobre a cabeça dela e fica sentada na porta da tenda. Quando os homens que vêm buscar o On Ben Peled vê que tem uma mulher casada com a cabeça descoberta, eles não têm coragem de olhar para ela, eles se viram e eles vão embora. Aqui um detalhe impressionante, olha o nível desses homens. São homens que, quando eles viram uma mulher que não estava com a cabeça coberta, eles viraram e foram embora. Então, olha que incrível, estamos falando de gente muito grande. Esse erro aqui a gente olha como é que óbvio, se eu tivesse lá, certeza que eu ia estar apoiando o Moshe Rabbeinu, não é verdade. O teste era muito grande, era muito difícil e, infelizmente, muitos não passaram. Teve uma parte de seguidores, mas teve uma parte muito grande do povo judeu que permitiu que a dúvida entrasse dentro do coração deles. Isso vai ter uma consequência grave, a gente já vai ver. Então, aqui a esposa do On Ben Pele salvou a vida dele. Por quê? Porque a rebelião aconteceu, terminou lá de maneira trágica, mas o On Ben Pele estava na tranquilidade da casa dele, e já que ele não participou, ele não foi castigado por Hashem. Mas aqui tem um detalhe interessante. Olha a força das mulheres. Uma mulher pode salvar seu marido e uma mulher pode destruir a vida do seu marido. Teve aqui uma outra mulher que teve um papel fundamental, mas para o lado negativo, a esposa de Cora. Então, assim, os nossos sábios falam que quem decidiu aqui a Mahloket foram as mulheres, não os homens. A esposa de Cora, naquele dia da escolha do Elitzafan como líder dos Kohanim, o Cora chegou arrasado em casa, chegou triste, ele não está entendendo por que ele não foi escolhido, ele que estava ao próximo na linha de sucessão, por que não foi escolhido? E ele acabou contando para a esposa, por isso que fala porque a avó, Altarbe Sihai Maishá, cuidado para não contar tudo para sua esposa, porque as mulheres muitas vezes são movidas pelo emocional e acabam saindo do racional e infelizmente, acabam guardando mágoa, acabam guardando ressentimento, e quando o marido ele já se acalmou, ele já se apaziguou, ela vem colocar de novo lenha na fogueira. É isso que aconteceu com a esposa do Cora. Ela falou assim, Cora, o que foi? Você está com a cara no chão, o que aconteceu? Ele contou, falou, está brincando. Quem esse Moshe pensa que ele é? Falou, não, talvez não é culpa dele. É óbvio que é culpa dele, isso é cabeça de Moshe. Não se deixe enganar, Cora, não seja trouxa. Você está sendo bobo, você não vai fazer nada? Você vai ser agora covardão? Você vai deixar quieto? E começou a instigar o Cora, que ele tem que se levantar contra Moshe Rabbeinu. Enquanto uma esposa salvou o marido, a outra esposa foi a causa da destruição de Cora. Então, aqui a gente vai vendo a participação, a importância da esposa dentro de casa, toda a influência positiva que ela pode causar para o seu marido, pode ajudar no crescimento espiritual do seu marido e que ele possa atingir níveis espirituais cada vez mais altos. Então, assim, o On Ben Peled saiu de cena, mas Moshe Rabbeinu ainda quer tentar fazer shalom,
olha, com o Korach não dá, vamos tentar com os outros líderes, Datan e Aviram, olha, por favor, vem conversar comigo. Ele tenta numa boa, ele passa por cima, mesmo que estão humilhando ele. Datan e Aviram já são encrenqueiros, olha, lá desde o Egito, não são gente que agora, até agora eram tzadikim e agora caíram, já são pessoas ruins desde o Egito. Mesmo assim, Moshe, ele vai tentar fazer shalom. Datan e Aviram falam, a gente não vai conversar com você, você tirou a gente da terra do leite e mel, uau, que delícia que era o Egito, e você tirou a gente de lá. Continuam com a zombaria, continuam humilhando Moshe Rabbeinu, a gente não quer conversar com você. Então, Deus, ele quer destruir todo o povo judeu. Espera aí, por que destruir todo o povo judeu? O que o povo fez? Então, como a gente já explicou, quando uma pessoa, infelizmente, essa pessoa vê uma coisa errada e ela não faz nada, ela não mostra, não demonstra a insatisfação dela, essa pessoa também está sendo conivente. Se você viu uma coisa errada e não falou para a pessoa que está errado, você está sendo conivente com ela, como está escrito no Passuco, você tem a obrigação de chamar a atenção da pessoa. Você não tem responsabilidade se a pessoa quiser continuar fazendo a transgressão, mas você tem a responsabilidade de reclamar, de mostrar que você não concorda, de publicamente e contra o que essa pessoa está fazendo. O povo está vendo a rebelião do Korach, mesmo aqueles que ficaram neutros, e pior ainda, aqueles que ficaram a favor de Moshe Rabbeinu, tinham que ter deixado a voz dele ser escutado, tinham que defender Moshe Rabbeinu, tinham que mostrar que eles estão insatisfeitos com o Korach, mas o povo acabou ficando em silêncio. Esse foi um dos problemas. E o outro problema é que o Rambam, ele enuncia os 13 princípios da Emuná. E quem não acredita num dos 13 princípios de Emuná, fala o Rambam, não vai ter parte no mundo vindouro. Qual é o 7º princípio de Emuná? Animamin bemuná shleimá. Eu acredito com uma Emuná completa na nevoá de Moshe Rabbeinu, que a profecia de Moshe Rabbeinu, ele é um Navi Emet, um profeta verdadeiro, e a profecia dele é uma profecia verdadeira. Esse é um dos 13 princípios da Emuná. O povo judeu permitiu que, com toda a zombaria do Korach, com todas as piadas que ele fazia, entrasse no coração deles o safek, a dúvida. Será que Moshe realmente ele é um profeta? Será que a profecia dele é verdadeira? Será que a Torá que ele entregou para a gente é uma Torá verdadeira? Esse tipo de pensamento é um pensamento proibido. Então, como a maioria do povo acabou entrando nessa situação de dúvida, será que sim, será que não? Deus falou para Moshe, se afasta desse povo, porque eu vou destruir esse povo inteiro e eu vou refazer um novo povo a partir de você. Então, mais uma vez na história, como aconteceu lá no Reta Egel, no bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu, ele vai implorar pelo povo judeu para que Deus perdoe e, mais uma vez, ele vai salvar a vida de todo o povo judeu. Então, agora Moshe, ele já viu que ele não vai conseguir aqui fazer paz com o Korach e com os seguidores dele. Então, o que ele pede para Deus? Deus, olha, até agora você viu que eu nunca fiz nada de errado, eu nunca tirei nada que é deles, todos os cargos que eu apontei, você que me pediu para apontar, não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver, nunca enganei, nunca fiz nada de errado. Então, por favor, Deus, eu quero que você mande para eles uma morte diferente, não pode ser uma morte natural. Se eles ficarem doentes e morrerem, não vai ter prova nenhuma que eu estou certo e eles estavam errados. Então, por favor, Deus, eu quero que você faça alguma coisa completamente fora
do normal, completamente não natural, para que dessa maneira as pessoas elas consigam realmente entender e enxergar que o Korach ele está errado. Então Deus atendeu o pedido de Moshe Rabbeinu e vai acontecer aqui um grande milagre. Qual que é o grande milagre que vai acontecer? O Korach, o Datan e o Aviram, eles vão morrer de uma forma completamente não natural. Está escrito que a terra abriu a sua boca e engoliu o Korach, o Datan, o Aviram, todas as suas famílias, todos os seus pertences, todos eles foram engolidos pela terra. Quer dizer, parece, pela linguagem da Torá, que a terra ganhou vida. E isso foi feito diante de todo o povo judeu, todo mundo assistiu essa cena aqui, de que os líderes da rebelião eles vão ser engolidos pela terra, e dessa maneira trágica termina a história do Korach. Os dois filhos de Korach, eles se arrependeram quando eles já estavam dentro da boca da terra. Deus ele ensina para a gente, até o último segundo de vida, a gente pode fazer tchuvá. Então, os dois filhos do Korach, eles fizeram tchuvá já dentro do buraco, e Deus fez um milagre e salvou eles lá de dentro, mas, infelizmente, o Korach e o resto da família dele, além do Datan e o Aviram e todas as suas famílias, foram engolidos, foram tragados por você quer tudo para você, para a tua família. Na inauguração do Mishkan, os dois filhos mais velhos de Moshe Rabbeinu, de Aaron, eles ofereceram um incenso que Deus não tinha pedido. Nadav e Aviú, eles fizeram esse incenso e um fogo do céu queimou eles. Significa que oferecer um incenso, ou que não foi pedido por Deus, ou alguém que não é o Cohen escolhido de Deus, isso significa morte celestial. Então, quer dizer, quando Moshe Rabbeinu está falando para o povo, olha, vocês, esses 250 seguidores de Korah, vocês acham que vocês são os Kohanim? Você oferece para Deus o incenso. Se vocês realmente forem Kohanim, o incenso de vocês vai ser recebido. Mas o que está implícito aqui nesse teste de Moshe Rabbeinu? Que se vocês não forem os Kohanim, o incenso de vocês não vai ser recebido e vai vir um fogo do céu e vai matar vocês. Mesmo assim, eles vão adiante. Olha a força da obstinação, a força do kavod, da busca pela honra. Essas pessoas, elas vão até o final, mesmo entendendo que eles estão colocando a vida deles em jogo. E, infelizmente, assim aconteceu. Esses 250 homens, eles acabaram morrendo, saiu um fogo celestial e queimou essas 250 pessoas. Teoricamente, acabou a história,
o povo já viu, Moshe está certo, Korah está errado, os seguidores, todos eles não eram Koanim, o único Cohen que faz incenso e Deus recebe é o Arona Cohen, deveria acabar a história aqui em paz, mas, infelizmente, como a gente falou, o povo estava contaminado, então o povo começou a acusar o Moshe e o Aron, assassinos, vocês mataram os judeus, vocês sabiam que oferecer esse incenso, o incenso que mata as pessoas, e vocês sabiam disso, vocês são assassinos. Começaram a acusar de forma muito dura Moshe e Aron. Imediatamente Deus ele não aceita quando um tzadik ele é humilhado. Começou uma grande epidemia, então as pessoas começaram a morrer e infelizmente dessa epidemia morreram 14.700 pessoas. Como que essa epidemia parou? De repente, Moshe Rabbeinu virou para o Aron, falou, Aron, corre lá e oferece um incenso, põe um incenso no meio do povo, o incenso vai fazer a epidemia parar. Então, o Aron, ele correu, ele conseguiu colocar o incenso no meio do povo, então a epidemia, ela cessou e as pessoas pararam de morrer. Da onde Moshe ele tinha essa informação privilegiada que o incenso ele vai ajudar a parar essa epidemia. Olha que incrível, quando Moshe Rabbeinu foi receber a Torá lá no Monte Sinai, os anjos não quiseram entregar a Torá para ele, não quiseram que Deus entregasse a Torá para Moshe e queriam matar, queriam queimar Moshe. Falou, o que está fazendo aqui um ser humano? O que você está fazendo aqui no céu? Sai daqui, a gente vai te queimar. Então, Deus falou, pare, eu chamei ele aqui, porque eu vou entregar para ele a Torá. Os anjos se revoltaram, falaram, Deus, como assim? Você vai entregar a Torá para essa criatura inferior? Para quem você vai entregar a Torá para eles? Então, Deus virou para Moshe Rabbeinu e falou, Moshe, responde por que vocês merecem a Torá. Moshe falou, Deus, se eu responder, eles vão me queimar. Como que eu posso falar com os anjos? Deus falou, segura no trono celestial e os anjos não vão poder te fazer mal. Tá bom. Então, Moshe segurou no trono celestial e provou para os anjos que o maior Kiddush Hashem, a maior elevação do nome de Deus, é se a Torá for entregue para o mundo material, onde a gente pode transformar o material em espiritual. Os anjos não só concordaram com o argumento de Moshe Rabbeinu, falaram, Moshe, você é tão tzadik, você é tão elevado, que a gente vai te dar um presente. Cada anjo deu um presente para Moshe Rabbeinu. Obviamente, não estamos falando de presentes materiais. Moshe não ganhou um Rolex, uma Mercedes, ele ganhou presentes espirituais. Um dos anjos que presenteou Moshe Rabbeinu é chamado de Malach HaMavet, o anjo da morte. Qual é o presente que o anjo da morte deu para Moshe Rabbeinu? O presente foi que o segredo, que o Ktoret, o incenso, ele pode parar com uma epidemia. Então, essa sabedoria, esse conhecimento, Moshe Rabbeinu recebeu lá no Monte Sinai. E, finalmente, Baruch Hashem, eles conseguiram parar a epidemia, mas o estrago já estava feito. Korah, Datan e Aviram e seus 200 seguidores já estavam mortos, e mais 14.700 pessoas morreram por causa dessa epidemia. Terminou o problema? Não terminou o problema, acreditem se quiser. Olha o que era o povo judeu no deserto. Moshe Rabbeinu, a gente viu em algumas prashot passadas, que Moshe fala para Deus, Hashem, eu não aguento mais carregar esse povo é muito pesado para mim, se é para continuar dessa maneira, me mata, eu não aguento mais. E Deus entendeu que realmente estava muito difícil para Moshe, e ele dividiu os encargos aqui, dividiu o peso do povo com os 70 anciãos, ele tirou um pouco da profecia de Moshe e deu para os 70 anciãos do povo judeu, para que dividisse um pouco. Não é fácil cuidar desse povo, a reclamação continua, mesmo com tantas mortes, com tantas provas, que tudo isso é divino, que tudo isso é milagroso, o povo continua reclamando.
E Deus vira para Moshe Rabbeinu e fala, olha, eu vou fazer um milagre agora para acabar com todo o questionamento, com toda a dúvida. Então, qual que vai ser o milagre? Eu quero que cada líder de cada uma das tribos, a gente vai fazer aqui um sinal, cada tribo vai trazer um cajado com o nome da tribo escrito no cajado e a gente vai colocar dentro do Kodesh HaKodashim. E Deus vai mandar um sinal, quem é o escolhido para ser o Kohen Gadol. Então, assim, cada líder de cada uma das tribos deu o seu cajado com o nome escrito, Aaron Cohen trouxe o cajado da tribo de Levi, no dia seguinte, os cajados foram tirados do Kodesh HaKodashim e aconteceu um grande milagre, o cajado de Aaron Cohen, ele floresceu, tem flores e tem frutos, tem amêndoas. Olha que incrível, um pedaço de madeira morto, que já não é mais alguma coisa conectada com o chão, desse pedaço de madeira morto, do dia para a noite, saíram flores e saíram frutas também. Então, isso demonstrou para o povo inteiro que realmente o Aaron, ele é o escolhido. Mas a grande pergunta, por que Deus não começou com esse sinal antes de morrer todo mundo, antes do Korah morrer, antes dos 14.700 Yehudim morrerem? Por que Deus não fez esse milagre? Esse milagre, depois disso, todo mundo aceitou. Todo mundo falou, agora a gente já viu que a escolha é milagrosa. A resposta é, as pessoas no começo estavam tão obstinadas que elas não iam escutar. Aquelas pessoas que morreram, elas estavam tão cegas que mesmo que acontecesse um milagre aberto, elas não iam enxergar. Por isso que Deus não começou com esse milagre lá no começo, que não ia adiantar para essas pessoas. Aqueles que estavam mais obstinados, eles não iam enxergar, mesmo acontecendo esse milagre aberto. E, finalmente, depois a Parashá vai falar um pouquinho sobre as obrigações dos Koanim e dos Levim. Por que precisa repetir isso? Já falamos isso em Parashot passadas, mas, primeiro, Deus ele quer demonstrar o quanto é querido para ele os Koanim e a tribo de Levi, e talvez as pessoas poderiam pensar que como Korah era da tribo de Levi, por causa da transgressão dele, toda a tribo de Levi foi manchada. Deus quer mostrar que não, só o Korah se manchou, mas a tribo continua sendo a minha legião escolhida pessoal e eles são os líderes espirituais do povo judeu. Depois disso, Deus fala sobre os matanot keuná, os presentes que a gente deve dar para os Koanim, saber dar valor para eles, saber reconhecer o que eles fazem para o povo judeu. Eles cuidam da parte espiritual e o povo judeu vai cuidar da parte material deles. Eles não têm terras, eles não conseguem se dedicar para a parte material, porque eles estão cuidando do espiritual do povo judeu. Então, o povo judeu tem a responsabilidade de cuidar da parte material deles. Então, assim funciona uma equipe. Um cuida do outro, um cuida do espiritual, outro cuida do material, e os dois trabalham juntos. É isso que Deus quer dentro do povo judeu. Ninguém é melhor que ninguém, cada um tem a sua obrigação, cada um tem o seu trabalho específico. E, por último, também presente para os Leviim. Os Leviim também vão ter o seu presente, vão ter a sua porção. Quando vai, por exemplo, ter uma colheita, parte da colheita vai para os Koanim, parte da colheita vai para os Leviim, e quem cuida da parte espiritual vai ser cuidado da sua parte material. Só para a gente terminar, um detalhe muito interessante aqui, no argumento que Moshe Rabbeinu está dando, quando Korah ele começa a rebelião, ele fala para o Korah, e de acordo com a opinião, que os seguidores também eram da tribo de Levi, olha o que Moshe Rabbeinu fala para eles: Rav Lachem, chega, não é suficiente para vocês, que vocês são da tribo de Levi,
não é suficiente que vocês podem servir a Hashem de uma maneira diferenciada do resto do povo? Para que vocês querem ser Koanim também? Para de reclamar, tá bom o que vocês têm. Então, aqui é um argumento um pouco difícil de entender. Por quê? Porque a gente sabe que na Torá, a gente sempre incentiva a pessoa a querer crescer. No mundo material, a gente tem que estar samer berelkó. Eu tenho que estar feliz com o que eu tenho. Mas no espiritual, eu tenho que querer sempre mais. Nunca se contentar. Eu já tenho o suficiente, para mim está ótimo. Não! Mais e mais e mais eu quero crescer. É esse o caminho da Torá. Então, por que Moshe Rabbeinu está falando? Chega, não está bom para vocês serem Levim? Para que vocês querem ser Koanim? Então, a resposta disso, olha que resposta linda para a gente pegar para a nossa vida. Óbvio que a gente tem que espiritualmente querer sempre mais, se esforçar para isso. Espiritualidade não vai cair do céu. Se a gente não se esforçar, a gente não vai ter espiritualidade. Mas valoriza o que você já tem. Moshe Rabbeinu percebeu que o povo não está valorizando o que eles têm. Esses Leviim, eles não estão felizes de serem Leviim, então não adianta querer ser Cohen. Se você não está feliz hoje com o que você já tem, não adianta querer mais. O primeiro passo na vida, fica feliz com as tuas conquistas e Bezrat Hashem, dessas conquistas vão vir outras e outras e outras, e Bezrat Hashem, o céu é o nosso limite. Shabbat Shalom para todo mundo. Bezrat Hashem.